Ai, ai, deixa eu fazer essa prova aqui. Meu Deus. É tudo fração. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Frações também tem sido o seu pesadelo? Então vem ver este vídeo até o final, que eu vou tirar 6 dúvidas que normalmente as pessoas têm sobre frações. Veja até a última, porque a 6ª é uma dúvida que provavelmente você tem. Olá, raizeiros e raizeiras! Hoje o nosso vídeo é para tirar algumas dúvidas, que você também pode chamar de dicas se você quiser, ou de regras de frações. Tem vários nomes para isso, mas muitas pessoas têm algumas dúvidas na hora de resolver frações, quando a bendita fração aparece na conta. E aí, o que você faz? Não sei. É para isso que serve o vídeo de hoje. E hoje estou com uma convidada muito especial, a Genoveva, a própria. Oi, pessoal. Mãe, tô na TV. Eu percebi que você gosta de trocar de óculos, né, Genoveva? É, eu gosto muito de óculos. Ah, tá. Não, beleza. Seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje. E me responde uma coisa, Genoveva. Você dormiu bem essa noite? Dormi nada, credo. Tô até com olheira, ó. Fiquei sonhando a noite inteira com fração. Então não se preocupe, porque a partir de hoje você vai dormir muito bem. E para começar de cara, a primeira pergunta é: o que é uma fração? É quando eu tenho um número sobre o outro com um tracinho no meio, assim. Muito bem, Genoveva. Realmente, a fração tem esse formato que a Genoveva disse. Quando eu tenho um valor sobre um outro valor e eles estão separados com travessão. Neste exemplo aí que você está vendo. Exatamente, isso é uma fração. Este é um formato de fração. Mas o que é isso? O que significa a fração? Para que ela existe, não é mesmo? Bom, a fração, como o próprio nome diz, ela fraciona alguma coisa em relação a algo inteiro. Não se preocupa, vamos explicar de novo. Por exemplo, se eu tenho uma banana e eu divido ela em 2 partes, divido ela ao meio, exatamente ao meio. O que significa isso? Que agora eu tenho 2 metades de uma banana. E como que eu chamo esta metade da banana se eu fosse falar em frações? Seria um pedaço em relação a 2 pedaços, porque qual é o meu total? 2 pedaços. E quantos pedaços que eu estou verificando agora? 1 pedaço. Então é 1 pedaço em relação a 2 pedaços, ou seja, 1 sobre 2, que a gente chama de 1/2, ou metade, ou meia banana, beleza? E se fossem 3 pedaços, como eu analisaria um desses pedaços? Seria 1 sobre 3, 4 pedaços, 1 sobre 4, e assim sucessivamente. Isso analisando pedaço por pedaço, beleza? E dentro dessa pergunta, uma curiosidade muito interessante sobre frações é que frações pertencem ao conjunto dos números racionais, exatamente. E se você olhar lá naquele vídeo sobre conjuntos deste canal, você vai entender que conjunto é este, o conjunto racional. É basicamente o conjunto que entram as frações, além dos números naturais e inteiros que você já viu. Beleza? E agora a próxima pergunta é já mão na massa, aqui, porque eu sei que você trava nesse momento. Segunda pergunta: como eu somo ou subtraio frações? É só somar direto, não é? De cima com de cima, de baixo com de baixo. Não, Genoveva, não é assim que a gente resolve uma soma ou uma subtração de frações. E é aí que muita gente se ferra na hora de resolver um cálculo de soma e subtração de frações, porque esquecem de um pequeno e grande detalhe, que é a questão dos denominadores. Bom, quem são os denominadores? É a parte de baixo da minha fração. A parte de cima da minha fração é o numerador. A parte de baixo é o denominador. Quando que eu vou saber se eu tenho que somar ou subtrair? Somar ou subtrair frações depende apenas e exclusivamente dos sinais de cada fração. Igualzinho a gente mostrou lá no vídeo sobre soma e subtração de números inteiros, onde eu expliquei a regra de sinais da soma e da subtração, beleza? Se eu vou somar ou subtrair, depende apenas dos sinais. Mas agora, como de fato eu somo ou subtraio 2 frações, aí depende do denominador de cada fração. Então, por exemplo, se eu tenho uma soma dessas que você está vendo aí, os denominadores são iguais, certo?
Em uma fração eu tenho o denominador igual a 2 e na outra fração também. Quando os denominadores são iguais, basta eu repetir o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Então, neste caso aí, como eu tenho 1 meio mais 3 meios, basta eu somar os dois de cima, que daria 4 meios, beleza? Bom, mas e se os denominadores são diferentes? Como neste caso aí que eu tenho 3 sobre 2 mais 3. Mas professora, não são duas frações, é uma fração e um número comum. Aí é que você se engana, Genoveva, porque todo número pode ser considerado uma fração. Basta eu colocar 1 no seu denominador, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, embaixo do 3 aí, eu posso colocar 1. E agora sim eu tenho uma soma ou subtração de frações, beleza? Como neste caso aí eu tenho 3 sobre 2 mais 3 sobre 1 agora, e os denominadores são diferentes, eu tenho que fazer o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Vou fazer rapidamente o MMC aqui para você ver, porém, se você quiser que eu explique mais detalhadamente como resolver o MMC, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer um vídeo sobre MMC e também sobre MDC. Bom, o MMC de 2 e 1, que são os denominadores, o MMC é sempre dos denominadores, beleza? O 2 e 1 são diferentes, então eu preciso fazer MMC. O MMC de 2 e 1, eu posso afirmar para você que é 2, beleza? Acredita nisso por enquanto. Quando você aprender a fazer MMC, você vai verificar que é 2 mesmo. Eu vou colocar o 2 no denominador da minha resposta, vou pegar este denominador, vou dividir pelo denominador de cada uma das frações e vou multiplicar pelo numerador de cada uma das frações, da seguinte forma. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes o 3, 3. Então vou colocar o 3 aí. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, 3 mais 6, todo mundo sobre 2. 3 mais 6 eu sei que é 9. Então, minha resposta é 9 sobre 2. Beleza? Ou seja, denominadores iguais, eu repito o denominador e somo ou subtraio os numeradores. Denominadores diferentes, eu faço MMC e depois eu somo ou subtraio os numeradores resultantes. Tá joia? E como que eu multiplico frações? Bom, se na soma é com MMC, então na multiplicação eu também tenho que usar o MMC, não é? Ah, eu sabia que você ia me responder isso, Genoveva. E não é assim. Eu não tenho que fazer MMC também. MMC é apenas para soma e subtração de frações. Para multiplicação de frações, eu simplesmente vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Simples assim. Ah, e como que eu vou fazer a multiplicação de sinais? Veja lá as regras de sinais. As regras de sinais sempre serão as mesmas. Isso independe de um número estar em formato de fração ou não. Tá bom? Bom, vamos a um exemplo então para você entender como multiplicamos uma fração. 5 sobre 3 vezes 2 sobre 4. Beleza, eu tenho simplesmente que multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Quem são os meus numeradores? 5 e 2. Então, 5 vezes 2, 10. 3 vezes 4, 12. Então, 10 sobre 12. E como então eu divido frações? Tem como fazer isso? Isso existe? Sim, tem como eu fazer uma divisão de frações. Desta seguinte forma. Perceba aí que eu tenho 5 sobre 3, todo mundo sobre 2 sobre 4. Eu tenho uma fração sobre outra fração. Quando nós vamos escrever duas frações assim, eu preciso colocar um travessão maior entre as duas frações para diferenciar que fração eu estou separando aí, beleza? Na divisão de fração, eu sigo uma regra bem simples, que é: repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. 5 sobre 3 dividido por 2 sobre 4. Então, vou repetir a primeira fração, que é 5 sobre 3. E vou reescrever aí. Vou colocar o símbolo de multiplicação, porque eu vou multiplicar agora, pelo inverso da segunda fração. Quem é a segunda fração? 2 sobre 4. O inverso dela, então, é 4 sobre 2. Simplesmente trocar de lugar. O numerador vai para o lugar do denominador, denominador no lugar do numerador. Simples assim. Então, 5 sobre 3 vezes 4 sobre 2. E como que eu multiplico frações mesmo? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vamos lá. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 20 sobre 6. Mas ué, não tem como simplificar esse negócio aí? Eu estava esperando por esta pergunta, Genoveva, porque esta é exatamente a nossa quinta dúvida, que é como que eu simplifico ou resolvo frações. O que é resolver uma fração para começar? A fração nada mais é do que uma divisão dos valores do numerador dividido pelo denominador, não é mesmo?
Então, por exemplo, se eu tenho 1 sobre 2, eu estou pegando 1 e tentando dividir por 2, que não daria um número exato, como a gente já sabe. Mas, basicamente, isso que significa uma fração. Então, quando eu tenho um número que é divisível por outro, eu posso resolver essa fração. Por exemplo, quando eu falei lá em cima que eu tinha uma fração 4 sobre 2. Bom, 4 sobre 2 é a mesma coisa que 4 dividido por 2. E eu sei quanto que dá. Dá 2, certo? 4 dividido por 2 dá 2 com resto 0. Então, no lugar de 4 sobre 2, eu poderia escrever 2, tranquilamente, sem problema nenhum. Tá joia? É assim que eu resolveria uma fração. Mas existem alguns casos que a minha fração eu não consigo dividir um número pelo outro, mas dá para simplificar. Quando que dá para simplificar? Quando o número de cima e o de baixo, ou seja, numerador e denominador, são divisíveis pelo mesmo número. Por exemplo, nossa resposta anterior, que deu 20 sobre 6. Bom, o 20 é divisível por 2, e o 6 também é divisível por 2. Então eu posso dividir ambos por 2. Eu posso fazer isso? Pode fazer isso sim, Genoveva. Por que que pode? Porque eu não estou alterando o resultado da minha fração. Se você jogar na calculadora 20 sobre 6, e a resposta simplificada desse 20 sobre 6 também será uma fração, vai dar a mesma resposta, beleza? Eu não estou alterando o número, eu estou apenas simplificando, fazendo com que ele fique menor, tá bom? Desde que eu divida ambos pelo mesmo número. Eu não posso dividir só o numerador ou só o denominador, não é assim. Tenho que dividir os dois pelo mesmo número. Então, neste caso, ambos são divisíveis por 2. Então, vamos lá. 20 dividido por 2 dá 10. 6 dividido por 2 dá 3. 10 sobre 3. 10 sobre 3 tem algum número em comum para os dois que eu posso dividir eles e simplificar ainda mais essa fração? Não tem, né? Eu não tenho um número que dá para eu pegar e dividir o 10 e também o 3. Então, acabou a minha simplificação. 10 sobre 3. Show? Professora, e a sexta dúvida? Sim, nós temos a sexta pergunta, que é uma dúvida que faz muita gente cair na tentação de errar na hora da conta, que é: quando eu posso multiplicar cruzado as frações? Muita gente, quando pega uma conta dessa forma aí, que é uma multiplicação de frações, pega e faz uma multiplicação cruzada. Isso está errado. Não posso fazer isso. Eu só posso multiplicar cruzado quando as minhas frações estão em lados opostos da igualdade, conforme este exemplo aí que você está vendo. Eu tenho 1 sobre 3 de um lado da igualdade e o 2 sobre 6 do outro lado. Neste caso, eu posso sim fazer uma multiplicação cruzada. Em outro vídeo eu vou explicar melhor o porquê disso, para que este vídeo não fique muito longo. Mas é algo muito simples. Mas eu só posso multiplicar cruzado quando tiver um igual entre as frações. Da forma aí que você está vendo. Então eu multiplicaria 1 vezes o 6, que daria 6 de um lado da igualdade. E do outro lado da igualdade eu vou multiplicar o 2 vezes o 3, que também daria 6. Então 6 igual a 6, o que é verdade. Então, aí sim eu posso fazer uma multiplicação cruzada. Espero que você tenha entendido, Genoveva. Espero que você também aí de casa tenha entendido. Se você não entendeu, pode mandar dúvidas para nós. Pode comentar aqui embaixo ou mandar um e-mail. Se você quer mais dicas da professora Aline, dê sugestões de que dicas você quer, que a gente faz um vídeo sobre isso. Obrigada pela sua participação, Genoveva, e nos vemos no próximo vídeo.